Você já notou como o clima mundial está se tornando imprevisível e extremo? Onde antes tínhamos estações bem marcadas, agora enfrentamos um cenário onde o calor excessivo no inverno e frio no verão são comuns. Fenômenos climáticos intensos como tempestades, nevascas e secas se tornaram frequentes, desafiando o que conhecíamos como padrões meteorológicos normais. No Brasil, por exemplo, estamos vivenciando ondas de calor recordes, com temperaturas passando dos 40 graus Celsius, causando sensações térmicas desérticas. Essas mudanças extremas não são apenas eventos isolados, mas sim sinais de alerta de que algo profundo está acontecendo com o nosso planeta. A influência humana é inegável, com a emissão de gases de efeito estufa, desmatamento e poluição contribuindo significativamente para essas alterações. No entanto, alguns questionam se estamos também vivenciando eventos profetizados nas Escrituras como sinais de um período de tribulação e dificuldades para a humanidade. Imagina que você está sentado em sua varanda sentindo a brisa da tarde. De repente você percebe que aquela brisa está mais quente do que deveria estar nesta época do ano. Isso te faz pensar: será que é só um dia atípico ou há algo maior acontecendo? Essa pergunta é mais relevante do que nunca. As mudanças extremas no clima que estamos vivenciando não são apenas coincidências isoladas. Elas são, na verdade, alertas críticos. Nosso planeta, essa esfera azul que chamamos de lar, está passando por transformações profundas, e não é de hoje que isso acontece. Cada onda de calor fora de época, cada inverno surpreendentemente ameno, cada tempestade inesperadamente violenta, cada um desses fenômenos é um capítulo na história de uma Terra que está mudando rapidamente. Agora pense no que você já sabe sobre as causas dessas mudanças. A influência humana, por exemplo, é um fator que não podemos ignorar. Nossa presença na Terra deixou marcas profundas, e não estou falando apenas de cidades e monumentos. Refiro-me à maneira como interferimos no equilíbrio natural do planeta. A emissão de gases de efeito estufa, fruto de nossas indústrias e meios de transporte. O desmatamento, que transforma florestas em terras agrícolas ou urbanas. A poluição que mancha nossos rios e céus. Todas essas ações têm consequências. Como uma pedra lançada num lago, cada ação nossa cria ondas que se espalham, afetando o clima de maneiras que estamos apenas começando a entender. Mas há algo mais nesse cenário. Algo que vai além da ciência e entra no campo da fé e da espiritualidade. Alguns olham para essas mudanças climáticas e veem nelas sinais das profecias bíblicas, como se estivéssemos entrando em um período de tribulação previsto nas Escrituras. Para essas pessoas, não se trata apenas de entender o impacto humano no meio ambiente, mas de interpretar esses eventos como mensagens divinas, avisos de que estamos caminhando para um tempo de grandes desafios para a humanidade. É uma perspectiva que nos convida a refletir sobre nossa relação não apenas com o mundo físico, mas também com o espiritual. Então aqui estamos nós, em um ponto crucial da nossa história. Diante dessas mudanças climáticas extremas, temos a responsabilidade de questionar e entender o nosso papel, seja através de uma visão científica que nos incita a repensar nossas ações e seu impacto no meio ambiente, seja por uma perspectiva espiritual que nos desafia a contemplar nossa posição no universo e nossas responsabilidades morais. O fato é que não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar os sinais que o nosso planeta nos envia. É um momento de despertar, de ação consciente e, quem sabe, de transformação não só do mundo à nossa volta, mas também de nós mesmos. Imagine por um momento que estamos voltando no tempo, para o início do século XX. O mundo estava em plena efervescência científica e um pesquisador russo, Alexander Chizhevsky, propunha uma ideia revolucionária. Ele observou que o Sol, essa estrela gigante que é a fonte de toda a vida na Terra, passava por ciclos periódicos de atividade. Durante esses ciclos, a quantidade de manchas solares aumentava e diminuía, impactando diretamente a Terra. Chizhevsky não estava apenas especulando, ele estava construindo uma ponte entre a atividade solar e os eventos climáticos na Terra.
Sua teoria, que parecia mais ficção científica na época, sugeria que esses ciclos solares poderiam influenciar desde padrões climáticos até comportamentos humanos. Imagine só, tempestades, secas, ondas de calor e até mesmo a dinâmica social e política da humanidade potencialmente sendo influenciadas pelo nosso Sol. Agora, avançamos um século, e aqui estamos nós, testemunhando eventos climáticos que desafiam nossa compreensão e capacidade de adaptação. Essa teoria de Chizhevsky, que parecia pertencer ao reino da fantasia científica, agora ganha contornos de realidade. Observamos alterações significativas nos padrões climáticos, eventos extremos que se tornam cada vez mais comuns e intensos. Estamos vivendo em uma era onde a ciência do passado encontra a realidade do presente. A ideia de que a atividade solar, esses ciclos que se repetem a cada 11 anos aproximadamente, poderia ter um papel tão decisivo em nossa vida é algo fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador. Os cientistas de hoje, com tecnologias muito mais avançadas do que Chizhevsky jamais poderia ter imaginado, estão observando o Sol com uma atenção redobrada, tentando entender como esses ciclos podem estar contribuindo para as mudanças climáticas que estamos testemunhando. E enquanto isso, nós, habitantes desse pequeno planeta, nos deparamos com a possibilidade de que uma força tão distante e tão poderosa como o Sol possa estar moldando o nosso destino de maneiras que apenas começamos a compreender. Em tópico que está cada vez mais presente em nossas conversas do dia a dia, mas que muitas vezes não recebemos a devida atenção, como os fenômenos climáticos extremos estão afetando nossa saúde mental e física. É algo que vai além do simples desconforto de um dia particularmente quente ou frio. Imagine que você está vivendo uma onda de calor que parece interminável. O sol escaldante lá fora, as noites abafadas, dificultando o sono e o descanso. Este cenário constante pode começar a pesar não só no seu corpo, mas também na sua mente. Estudos recentes têm mostrado que essas condições extremas estão diretamente relacionadas ao aumento de casos de ansiedade, estresse e até depressão. Pessoas que já sofrem de condições psiquiátricas podem ver seus sintomas se agravarem, e não é difícil entender o porquê. Há uma sensação de impotência perante a força da natureza, uma constante preocupação com o futuro e uma interrupção nas rotinas diárias que pode desestabilizar o mais equilibrado dos indivíduos. Agora vamos além da mente e olhamos para o corpo. A relação entre os fenômenos climáticos e a saúde física é igualmente alarmante. Tomemos as doenças cardíacas como exemplo. Quando enfrentamos temperaturas extremamente altas, o nosso coração precisa trabalhar mais para manter o corpo refrigerado. Isso pode ser um grande risco, especialmente para aqueles que já têm condições cardíacas pré-existentes. As estatísticas mostram um aumento nos casos de ataques cardíacos e derrames durante períodos de calor extremo. E não é só isso, as ondas de frio também têm seus perigos, exigindo mais do nosso sistema cardiovascular para manter o corpo aquecido. Portanto, essas flutuações climáticas não são apenas um incômodo temporário. Elas são desafios reais e contínuos à nossa saúde física. É importante reconhecer que esses impactos não são distribuídos igualmente entre todos nós. Algumas comunidades, especialmente as mais vulneráveis e com menos recursos, enfrentam riscos maiores. Pessoas idosas, crianças e aqueles com condições de saúde crônicas são particularmente suscetíveis. Isso lança uma luz sobre a necessidade de políticas de saúde pública mais robustas e adaptativas, que possam mitigar esses riscos e oferecer suporte às populações mais afetadas. Portanto, enquanto debatemos e buscamos soluções para os desafios climáticos, não podemos esquecer de incluir a saúde humana, tanto mental quanto física, nessa equação. Estamos todos conectados neste planeta e as mudanças em um aspecto do nosso ambiente podem reverberar de maneiras complexas e profundas em todos nós. Sente-se por um momento e pense sobre o calor extremo e o aquecimento global que estamos vivenciando atualmente. À medida que as temperaturas globais continuam a subir, causando ondas de calor sem precedentes e mudanças climáticas drásticas, uma questão intrigante surge para muitos. Estamos vivendo os dias profetizados na Bíblia,
Os sinais do retorno de Jesus? Para muitos fiéis, os eventos atuais ressoam como ecos das palavras escritas há séculos nas Escrituras Sagradas. O livro de Apocalipse, por exemplo, fala de um tempo de grandes tribulações, de transformações e de julgamentos. Para os crentes, estas palavras não são apenas metáforas poéticas, mas prenúncios reais do que está por vir. Há uma sensação palpável entre muitos de que os fenômenos climáticos que estamos testemunhando podem ser mais do que meras coincidências ou consequências de ações humanas. Eles podem ser sinais divinos, marcando a iminência de um tempo profetizado, um momento de reflexão espiritual profunda e de mudança. No entanto, a complexidade desses tempos reside na interseção entre a ciência e a fé. A ciência oferece explicações baseadas em dados e pesquisas para muitos dos fenômenos que estamos testemunhando, como o aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa. Mas mesmo com uma compreensão científica sólida, esses eventos também podem ser vistos através de uma lente espiritual. Daniel, em suas escrituras, falou do poder de Deus em mudar épocas e estações, em revelar o oculto. Para os cristãos, isso sugere que, embora a ciência possa explicar o como, ela não necessariamente explica o porquê. Esses sinais podem ser interpretações divinas, mensagens de Deus para a humanidade. Estamos, portanto, em um ponto crítico onde ciência e fé não se excluem mutuamente, mas coexistem, cada uma oferecendo uma perspectiva diferente na compreensão dos eventos ao nosso redor. Para muitos crentes, esses não são apenas eventos climáticos, são lembretes de que devemos estar atentos e preparados, pois podem ser indicativos da proximidade do retorno de Jesus, um chamado para uma consciência mais profunda e uma vida mais alinhada com os ensinamentos cristãos. Encerraremos com um convite à reflexão e preparação espiritual para este possível retorno. Afinal, o importante é estarmos prontos, independente do momento em que isso ocorrer. Convido você a compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.